pessoas têm fome, as pessoas têm necessidades reais, né? Tem jovens morrendo ali porque a gente não resolve a questão da GM, a gente não resolve a questão da PM, a gente não resolve essas questões. E aí isso vai esbarrar lá na frente num jovem da periferia, né, numa tarde qualquer. E aí eu tenho pressa. Eu tenho que olhar para a GM e ver o que está errado, o que é que está acontecendo aqui que está morrendo jovens ali, entendeu? E aí isso é um debate sério que as pessoas aqui evitam. Enfim, eu preciso que se resolva aqui porque eu preciso que os jovens não morram mais. Eu nasci na periferia de São Paulo, né? Ali na Zona Leste de São Paulo. E a Zona Leste, cada bairro é uma cidade de Curitiba, né? Até muito maior às vezes. E aí quando eu venho para cá, começo a trabalhar também como fotojornalista. E aí meu trabalho se expande nesse lugar, né? Ou seja, nas ruas ali, eu fui entendendo cada vez mais como que é, né, a realidade de Curitiba. Mas não a realidade que todo mundo via, né, desse cartão postal. Mas aquela realidade mesmo que Curitiba apagava e escondia, né? E, enfim, aí vai se tornando um pouco mais assustador, porque a gente vai vendo que existem pessoas pretas na cidade que, né, o resto do país conhece, a gente vai vendo que existe essa pobreza também, né, que o resto do país não sabe, não se dá conta, né, e a gente vai vendo que as próprias pessoas da cidade não se dão conta desses mundos, né, e aí você sente realmente como isso é assustador, né, a gente vê que as pessoas estão passando fome, estão com seus filhos fora da escola, as mães solo, sabe, com extremas, né, urgências ali que não são nem um pouco atendidas, né, e nem mesmo assistidas, né, por assim dizer. Então esse foi meu trabalho nas ruas, né, de fazer essa denúncia, de mostrar essa parte de Curitiba, essa cidade, né, que aí, como você disse no começo, compõe todos os meus eus, né, vamos dizer assim, que formam o meu eu maior, que é ser uma mulher preta lésbica, né, mulher preta lésbica, bandista, e vai aumentando a lista. Então todas essas pessoas, elas estão nesses espaços que não compõem necessariamente no centro de Curitiba, exceto de passagem ou de trabalho, né? Eu acho que fala desse quadro que está ali atrás é o mesmo que fala sobre a cidade inteira de Curitiba, né? Acho que tem um apagamento muito grande, né? E é um apagamento proposital da população preta de Curitiba. E esse quadro já diz muito disso. A gente vê, tem toda a população branca ali, enfim. Os parques da cidade também são inúmeros e também, né, só fazendo referência ao povo branco de Curitiba. Mas esquecendo que o povo preto está aqui também, isso é o que mais faz com que a cidade seja extremamente racista, né? E aí eu comecei a pensar que talvez fosse esse o caminho, né? Da gente conseguir falar por nós mesmos, da gente conseguir buscar essas políticas públicas para as nossas pessoas a partir de nós mesmos, de quem vive, né? Quem viveu fome, quem viveu mesmo situações de abandono mesmo do Estado, né? E aí foi onde eu pensei que talvez a política fosse mesmo o caminho, que não só eu, mas toda a periferia deve começar a buscar. Porque durante a campanha foi muito importante, porque a gente tinha sempre o pensamento que era, mesmo que a gente não pare, sabe? É um momento de visibilidade, as pessoas estão olhando e a gente tem temas que precisam ser trabalhados, né? E que a gente espera muito, assim, que quem consiga, né, entrar para a vereança, pegue isso aqui e faça alguma coisa, né? E acho que dizer que eu estou representando, eu acho que são as pautas, né? As pautas mais urgentes e que aí no final das contas são, né, as pessoas em situação de rua, as periféricas, a maioria, que aqui são as mais necessitadas, né, dessas demandas que a gente traz hoje. Eu sempre falo isso, sabe, assim, tem sempre aquele que abre a porta, né? E quando um abre a porta, essa abertura de porta para nós sempre vai ser aquele que vai enfrentar a maior porrada, né? A primeira porrada. Então eu já venho num lugar um pouco menos hostil, não que não seja, mas um pouco menos hostil, que encontrou o Renato e a Dartora aqui no começo, né, a Carol. Então, quando eu entro, as pessoas já não querem mais ter essa visão de ai, fulano é racista, né? Então já pega um pouco mais leve. E aí nesse lugar foi que eu consegui entrar, de não fazer esse enfrentamento sempre, porque eu vi que também não era o caminho para mim, sabe? Porque quanto mais enfrentamento eu tivesse, mais difícil seria para eu pensar em ter algum diálogo, né? E como havia, né, essa abertura, eu achei que era melhor ir por ela mesmo, sabe? Pra gente poder trocar, dialogar, enfim. Não querendo facilitar meio caminho aqui, mas conseguir debater as pautas aqui dentro, sabe? Trazer essa conversa para cá. Muitas coisas são levantadas aqui, não é por tema político, por um debate político, por uma política pública, é pelo like que a pessoa vai ganhar, né? E é óbvio, né, assim, quando ela vai ser racista, a gente vai falar para enfrentamento, não vou, né, também. Mas tem momentos que você fala, cara, eu não vou comprar isso, sabe? Porque isso te beneficia, né, de alguma forma, e não é isso, não é sobre isso, né? É sobre a gente fazer políticas mesmo. Então o cara vai vir aqui e vai falar vários absurdos, né, e até olhando para você muitas vezes, que é tipo assim, eu estou falando para você se revoltar e você me responder,
E aí o cara ganha silêncio, sabe? Isso realmente deixa o cara muito mais irritado do que eu ficar ali debatendo, enfim, ele me provocando e ganhando os likes que ele quer. E eu acho que isso também traz um outro lugar, sabe? Tipo, sei lá, eu tenho mais o que fazer, né? Eu vim aqui trabalhar, vim aqui fazer política, eu tenho pessoas lá fora que estão passando necessidades reais, sabe? Que eu, né, tanto já vi como vivenciei tudo aquilo. Então acho que essas falácias que acontecem aqui são coisas que eu evito muito, muito. E aí ter o mais, sabe, ser o mais direta possível no que eu tenho para fazer. Eu sempre fui muito coletivo na rua, né, de mostrar, da pessoa falar sobre a questão dela, enfim, agora eu tô aqui representando, mas como que eu ainda posso fazer essa política que para mim faça sentido, né? Uma política que as pessoas coloquem as questões delas, que as pessoas tragam suas demandas, que as pessoas escutem, né, as suas demandas. Então quando eu entro na Câmara, eu entendi que também era isso, né? Então tinham as comissões, quais são esses lugares que eu preciso ocupar para que isso aconteça, né? Porque as pessoas tenham, né, suas demandas escutadas. Então eu fui para os Direitos Humanos, que hoje sou presidente da Comissão de Direitos Humanos, que para mim é a principal, né? E aí uma das coisas que eu consegui, acho que entender, levei um tempo para entender, que para mim passou a fazer diferença, é que eu talvez não precise eu ficar, sabe, sair da Câmara e ir para a comunidade, para falar com a comunidade, mas acho que é o caminho inverso que a gente nunca fez, né? Que a comunidade venha para a Câmara, que as pessoas venham aqui, sentem aqui e conversem, não só comigo como vereadora, mas com todos os vereadores que estão aqui e que possam o máximo de vereadores participar desse debate, entendendo e conhecendo, né, a realidade das pessoas. Então, isso foi uma coisa que eu consegui fazer, né? Acho que desde que eu entendi que a minha política é essa, é isso que eu tenho feito. A gente tem feito muita coisa, assim, sabe, ido para várias conversas, reuniões, enfim, tem feito várias propostas aqui na casa. E a gente vê que assim, o prazo é curto, né? Pra gente conseguir esperar, passar, enfim, debater realmente as coisas aqui dentro. Então, assim, é reeleger mesmo, né? De novo, enfim, continuar aqui pra gente fazer esse trabalho, ter os frutos que a gente precisa, né? Num cenário que a gente está vivendo agora, sabe, de mudança mesmo do país, com, né, o Lula presidente ali, enfim. Acho que a gente vai ter muitos ganhos ainda, né? Então, assim, aquele cenário horroroso que a gente teve durante a pandemia, né? Que eu acompanhei mesmo, das pessoas com muita necessidade, até pior, sabe, do que, né, o que a gente encontra hoje em dia, né. Eu acho que isso a gente não vai ter mais, então isso já me deixa bem feliz, assim, né? Eu acho que as pessoas estão mudando mesmo o pensamento, estão entendendo que, em primeiro lugar, tem que estar o ser humano, sabe. E eu acho que isso vai fazer toda a diferença no futuro. Olha, eu vou te dizer que para mim sempre a central vai ser essa de moradia. Por quê? Porque a moradia é a base de tudo, né? A pessoa que não tem moradia, não tem emprego, não tem estudo, ela não tem a possibilidade de, né? Porque ela não tem um endereço fixo, não dá para matricular na escola, né? Geralmente também o trabalho não aceita. Então, é a base, né? A moradia é a base, assim. Eu já venho de um processo de acompanhar, né, as ocupações desde sempre ali, tanto no momento que as pessoas entram no terreno para ocupar, né, até o momento que elas fazem, né, todo o espaço virar um espaço mesmo de moradia e adequando ali, enfim, até também em muitos momentos quando tem, né, a reintegração de postos e ocupação. E aí eu vejo, né, pessoas que ficam de novo, né, abandonadas à própria sorte e de novo sem nada, assim, né, no estado total de vulnerabilidade mesmo, assim. Então a moradia para mim é um tema muito sério, assim. Mas também tem outros, é que eu também tenho trabalhado muito, que é a questão da infância, né? Todas as violências possíveis contra jovens, né? E adolescentes e crianças, e também a pauta dos animais, que é uma pauta que eu também defendo ali com muita veracidade, assim, né? Essas são algumas das, mas a gente precisa de muita coisa, né? Acho que quem está na periferia precisa de muita coisa, né? E aí vai batendo a questão sempre da sobrevivência. E aquilo que mais leva, né, as pessoas a passarem dificuldades é exatamente essa preguiça que muitos políticos têm de fazer a política certa. Acho que a gente não tem mais que ter medo, sabe? Acho que muitas coisas que nos ensinaram estavam totalmente erradas, assim, para nós, né? Mas para eles certas, porque é o que mantém eles no poder. E não é que assim, a gente está disputando poder, né? Mas a gente está realmente disputando narrativas mesmo, do que é importante ser dito e do que não é, né? E acho que isso é uma coisa que vale muito dizer. Então, quando dizem pra gente que a gente é minoria, a gente acha que a gente é um grupo menor, né? E quando na verdade não somos, nós somos a parcela da população, a maior parte é negra, por exemplo, né? E é dizer que nós somos a minoria, ou que os indígenas são minoria, ou que os povos são minorias, faz com que a gente tenha cada vez menos força, sabe? Mas eu acho que essa inversão de papel precisa existir. E não é na base da força, da violência, nada disso, mas na base do entendimento mesmo, de que não se trata disso. Então, quanto mais a gente pensar em colocar pessoas pretas, mulheres, né, indígenas, nesses espaços de poder, mais essa maior parte da população tem a ganhar. Então esse medo, né, que
né, a gente tende a sermos menos, ele tem que parar de existir. Porque é justamente o contrário. Né? Mentiram pra gente esse tempo todo, mas acabou, né? A gente está ocupando, a gente vai ocupar cada vez mais e o que eles podem fazer é aceitar, né? Que essa pirâmide ela precisa se inverter, porque os nossos precisam parar de morrer, precisam parar de sentir fome, precisam parar, né, de não ter nem mesmo um transporte digno para poder ir trabalhar. Então a gente tem que inverter essa pirâmide sem medo.